E foi assim que eu vi, né, o cuidado de Deus o tempo todo. É muito lindo, a gente até me emocionei, porque tem vezes que a gente, igual eu falei com a minha mãe, quando ela deu o testemunho dela, né? Eu sento aqui, por mais que eu conheça as pessoas, eu não conheço profundo o que elas passam. Mas é o que só me veio aqui na mente que servir a Cristo, igual foi um dos primeiros testemunhos que eu dei aqui, que servir a Cristo quando tudo tá bem é muito fácil. Mas continuar servindo a Cristo quando você vê que seu filho está sofrendo uma depressão e você não tem como, você não tem armas físicas, porque não era só o físico, era o espiritual também. Servir ao Senhor, quando, igual minha mãe falou, né? Quando você perde o seu marido e você tem 3 filhos, você não sabe de onde você vai tirar o que você vai sustentar eles. Ou como eu também dei esse testemunho de uma pessoa, quando você perde alguém e o inimigo ele tenta nos calar. Eu vi que ele tentou te calar, tia. Mas tem uma palavra que tem um versículo que fala que aqueles que perseverarem até o final. Sim. Então a senhora perseverou, encontrou a graça. E eu acho que existe uma movimentação espiritualmente falando, que até me recordo do meu testemunho, que eu falei assim, eu nasci em um lar cristão, mas nascer em um lar cristão não me faz um cristão. Ser um cristão é a sua decisão. Pelo que eu percebi, a libertação de Emanuel começou no momento que ele também se posicionou espiritualmente falando, né? Então, Emanuel, ele também nasceu num lar cristão, mas ele tem se tornado um cristão. Em detalhe, Sara, que eu esqueci de falar, que o demônio veio por 2 vezes em cima de mim. E Sara, foi muito nítido, era muito real. E da segunda vez que ele veio, da primeira vez, ele fez o mesmo posicionamento. Ele pôs o joelho aqui em cima do meu peito e uma mão só. Da segunda vez ele veio com as 2 mãos. E era tão nítido, era tão real aquilo que eu estava vivendo, aquela batalha espiritual era tão real que eu me debatia, batia os braços querendo soltar. E pelas 2 vezes o meu esposo que me acordou. E quando foi na segunda vez que ele falou comigo, você precisa parar. Você não vai aguentar, o Emanuel não vai aguentar, eu já não aguento mais ver o Emanuel assim, você tem. E assim, vem tudo em cima da mãe, você tem que dar um jeito. Então foi assim, algo que mexeu muito comigo, né? É claro que a gente tem inúmeros testemunhos para contar, mas isso foi algo que mexeu com o meu psicológico, mexeu com o meu interior, mexeu com a minha sensibilidade de mulher, de mãe, porque a Bíblia fala que pai que o filho vai pedir pão e ele vai dar uma pedra. A Bíblia fala isso. Então, eu sofri demais. E a Sara, né, me acompanhou nesse processo, a minha irmã, elas viram o meu desespero, elas me ajudaram em oração. Mas tudo começou a mudar a partir do momento que o Senhor me deu uma sacudida e eu falei, não, chega. E chamei o meu filho para a guerra. Você já tem 11 anos, você já sabe o que é o mundo espiritual. Você também tem que guerrear. Você tem que lutar suas próprias guerras. Chamei ele para a responsabilidade. E a gente orava junto, sabe? Eu abraçava ele e ele falava, mamãe, não me deixe sozinho. Eu falei, você não tá sozinho. Eu tô aqui. E a gente venceu, sabe? Nós vencemos e foi um ano de muita angústia, foi um ano de muito desespero, porque eu realmente não sabia mais o que fazer. Eu já tinha terminado o propósito, eu já terminei esse propósito sem forças espirituais, eu não conseguia nem falava, meu Deus, o que eu vou fazer, que caminho eu vou ir, quem eu vou pedir socorro, né? Quando eu falo quem eu vou pedir socorro, uma ajuda humana, porque meu esposo queria que eu procurasse um psicólogo, um terapeuta, mas eu não queria ir aleatoriamente. E eu falei, não, Senhor, é o meu socorro. Foi quando eu abri, né? Salmos 42, versículo 11. Eu posso ler? Fica à vontade. Salmos 42, versículo 11. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele,
meu auxílio e Deus meu. Esse capítulo de Salmos 42 é muito forte, mas esse versículo fez toda a diferença na minha vida. Foi quando eu levantava muitas madrugadas para orar, e nesse dia que eu levantei eu já não tinha nada, nem força, e eu só sentei e chorei. Foi quando eu li esse versículo. Por que está abatido, minha alma? Por que está perturbando aqui dentro de mim? Porque ali o Senhor me mostrou que Ele é comigo. Eu tenho um Deus. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e meu Deus. E um dia depois que eu li esse versículo, no mesmo dia de madrugada, aí quando foi à noite, que eu contei anteriormente que o Manuel acordou em prantos, gritando, foi quando eu disse: chega, lembrei do versículo na hora, porque está abatido, e chamei ele para guerrear. E foi a partir desse momento que tudo começou a mudar. E fui falando com ele, trabalhando na mente dele, para orar para essas pessoas, né, que fez isso, e que o Senhor ia alcançar essas pessoas, e que elas iam ser, que Deus ia cobrar delas, mas que o Senhor também alcançasse o coração para que elas conhecessem Jesus um dia e não fizesse isso mais. E foi todo esse processo, né, de luta espiritual, porque a guerra espiritual é uma das guerras mais violentas que um cristão tem. Se a gente não permanecer firme nas promessas, se a gente não focar na cruz, a gente não vence. Por isso que hoje em dia muitos cristãos se abatem, caem, porque não conseguem suportar a dor e a violência. Gente, a guerra espiritual é muito violenta. Só quem já passou e venceu sabe o que é. Então a gente tem que permanecer com a fé em Cristo, porque não é fácil. Nossa, e só vencemos em Cristo, né? Tem coisa que realmente é só o Senhor. Nós temos a nossa parte, que é orar e buscar. E eu queria fazer uma pergunta para a senhora, né? Que foi a mesma pergunta que eu fiz para minha mãe. Que quando a dificuldade vem, né? A nossa visão de Cristo pode mudar. Quando a senhora estava naquela dificuldade com o Manuel, a sua visão em relação a Deus mudou? A senhora começou a ver ele de uma forma mais grandiosa? Ou não mudou? Porque tem gente que pode falar: Deus é mau. Ela servia ao Senhor, orando por um grupo da igreja, realmente se doando ao próximo, né? E o inimigo tocou no filho dela, pensando pelas próximas pessoas, para poder falar assim: Deus é mau, estou aqui fazendo a obra dele, meu filho está sofrendo. Alguma coisa mudou? A senhora por algum momento achou que o Senhor era ruim, algo do tipo? Não, em momento nenhum achei que o Senhor era ruim, nem também em momento nenhum achei que Ele me abandonou. Teve um momento que eu achei que pessoas cruciais que poderiam ter me ajudado, não me ajudou. Esse momento me deixou chateada. Aí que entrou Deus mais uma vez na história, que Ele me bastava. Então, em momento nenhum eu questionei a Deus, em momento nenhum eu deixei de acreditar no poder de Deus, na graça e na glória dele. Mas teve algum momento, um dado momento, meu filho já tinha se recuperado, eu me abati com pessoas que poderiam ter me ajudado, que sabiam da situação e não me ajudou, em oração, em aconselhamento. E eu me abati por isso, Alcione. E Deus entrou no processo do meu coração e me disse nitidamente: eu te basto. Mas a Deus eu nunca questionei, pelo contrário, eu me fortaleci mais porque eu buscava Ele o tempo todo. Eu estava no ônibus, eu estava orando em pensamento, eu estava no trabalho, eu estava orando. E Senhor, me dá graça, Senhor, me dá refúgio, Senhor, me ajuda, Senhor, me faça ver o que eu preciso ver. E foi um processo depois, Sara, depois que passou esse processo todo do Emanuel, o processo foi comigo. Deus começou a trabalhar comigo.
tirar essa amargura do meu coração. Que foi sim uma mágoa que eu vinha alimentando. E o Senhor trabalhou muito isso dentro de mim. E hoje eu vejo que realmente a graça do Senhor nos basta. Ele é o único que pode realmente, no mundo espiritual, ele é o único que pode nos socorrer. Nossa, lindo. Me faz até lembrar um pouco quando eu dei meu testemunho na igreja, né? E eu lembro que teve uma fase que eu realmente não que não tinha ninguém, mas realmente o Senhor foi tirando algumas coisas e eu me senti de certa forma, ou eu também esperava a ajuda das pessoas, de certos amigos que eu achava que eram amigos, mas não era. O Senhor foi tirando. Chegou um momento que eu perguntei assim: a quem eu vou recorrer, Deus? Não tem ninguém. Aí foi quando Deus falou comigo: a minha graça te basta, eu te basto. E eu vejo que quando nós chegamos a esse ponto de Deus falar isso, nós realmente vemos aquele mais profundo de que Jesus é tudo que precisamos para viver e sobreviver os dias maus. Igual minha mãe falou no último testemunho dela, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas tem dias que vai faltar. Vai faltar uma pessoa para te abraçar, vai faltar um conselho, vai faltar, agora na casa da minha mãe, faltar um alimento, mas o Senhor é meu pastor. Nada te falta, não é questão física, mas é que Ele está ali, né? E assim, nesse momento eu me senti bem debilitada espiritualmente, porque depois que eu passei por aquela guerra espiritual toda, aí eu como mãe, me senti fraca. Aí eu me senti um pouco carente. E eu não sou uma pessoa muito de ficar pedindo, né? Você me conhece. Ora pra mim. Não, eu penso assim, a guerra é minha, eu vou guerrear. Na hora que eu ver que eu realmente preciso de umas armas extras, aí eu recorro à minha irmã mais velha. Tatá, me ajuda. Mas o Senhor restaurou a minha vida, né, espiritual. Porque todo esse processo, Sara, de 2011 até 2012, foi tudo espiritual. Não foi nada carnal, nada sobre carne, nada sobre pele, nada sobre osso. Foi tudo espiritual. A restauração do Emanuel foi espiritual. Depois que a gente guerreou junto, nós vencemos juntos, o Senhor nos restaurou, o Senhor abençoou meu filho, restaurou meu filho. Aí depois veio esse processo, né, de mágoa. E o Senhor começou a trabalhar isso dentro de mim. Não foi longo, foram algumas semanas, alguns meses, mas foi no momento assim que eu comecei a me sentir frágil. Sabe, depois que você já lutou tanto que você tá fraca? E o demônio veio usar essa arma, mas o Senhor me mostrou que Ele me bastava. E foi quando Ele me mostrou pela segunda vez esse versículo, Salmos 42, 11. Por que eu estou abatido? Se Ele já tinha me dito que era para esperar nele. E foi quando eu conheci uma música também que chama Cansaço, do Projeto Solo. Projeto Sola, que essa canção é baseada nesse salmo. E quando eu ouvi essa música, eu chorava igual criança. E foi quando o Senhor foi trabalhando, tirando essa mágoa, tirando essa tristeza do meu coração. Foi que eu vi que para tudo na minha vida é espiritual, porque foi um processo espiritual. Ele me bastava. Ele me bastou. Então eu nunca mais, né, por aquele exato momento, naquele processo que eu estava passando, eu nunca mais deixei a minha alma ficar abatida, porque eu tinha um Deus a quem esperar, eu tinha um auxílio dele. É nesse versículo, tia, que fala assim: se alegra-se, pois o Senhor, ainda te louvarei. Nesse capítulo? Nesse capítulo que ele fala, assim como a corça suspira, porque começa assim como a corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, espera a minha alma. Aí o capítulo todo é maravilhoso, mas Deus trabalhou comigo dentro desse versículo. Esse versículo foi algo que mexeu com as minhas estruturas assim profundamente. Foi quando eu consegui, juntamente com a Manuela, a gente venceu a batalha, porque o Senhor nos capacitou, o Senhor nos ergueu.
É interessante que nesse dia à noite que ele gritou, chorando, parecia que eu estava tão cansada, eu falei, Deus, não aguento mais. Eu senti alguém me pegando assim pelo ombro e me pondo de pé. Eu esqueci de contar esse detalhe. Eu estava deitada e eu falava de novo, meu Deus, todo dia à noite é isso, todo dia, Senhor, tem misericórdia, não aguento mais. Foi quando eu senti uma mão, sabe, me pegar assim, sabe, quando você pega uma pessoa pelo ombro, eu senti uma mão me pegar e me pôr de pé. Quando eu vejo, eu estava lá no quarto, Emanuel, chega, Emanuel, levanta, vamos orar, vamos guerrear. Vamos lutar, você tem que lutar suas próprias guerras, como eu disse anteriormente. E aí começou o processo da cura da depressão do meu filho. Que se o Espírito Santo de Deus não tivesse aberto os meus olhos, sabe? Ele já estava entrando para um estágio avançado da depressão. E quando eu olhei para o meu filho estava com os olhos fundos, abatido, porque ele não dormia à noite. E o inimigo, ele é muito astuto. Então, a partir desse momento, eu nunca mais deixei de entregar a vida do meu filho nas mãos de Deus. Aí eu já entreguei, ele já foi entregue no altar quando ele nasceu, mas a nossa vida é de fases. Então, todos os dias eu renovo o meu pedido para o Senhor. Senhor, entrega em tuas mãos meu filho. Todos os dias, entrega o futuro dele. Senhor, usa meu filho da maldade do mundo. Porque todos os dias a gente passa por provações, todos os dias a gente peca. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? Porque todos os dias a gente necessita que ela venha nos alcançar. Porque cada dia é um dia diferente do outro. Basta cada dia seu mal, né? Já está escrito na Bíblia, né? Então é esse o meu testemunho. E eu aprendi muita coisa. Tia, se a senhora pudesse, eu sei que é um testemunho muito longo, mas se a senhora pudesse resumir a sua jornada em uma frase só, qual seria essa frase? Uma frase só? Qual seria essa frase? De todo o processo do Emanuel, a minha tristeza, a minha mágoa que eu tive, a única frase que vem sempre quando eu lembro disso, sabe? Espere em Deus. Porque foi isso que me deu força. Foi essa frase. Não tem outra. Espere em Deus. E eu esperei no Senhor. E Ele me fortaleceu. Eu aprendi com tudo isso que Deus não é um Deus do anonimato. O Senhor esteve sempre presente. Mas foi só a partir do momento que eu agi e reagi. Porque às vezes você age, mas não reage. Eu agi em oração e comecei a reagir em atitude. Qual foi a minha reação em atitude? Pô, Emanuel, para orar. Então, é essa frase que define tudo o que eu passei de 2011 até 2012. E eu não desejo, Sara, que mãe nenhuma passe pelo que eu passei. Sei que existem mães que passam por um processo até muito mais doloroso do que eu passei, com certeza. Mas pra gente que é mãe, quando vê o seu filho sendo atacado no mundo espiritual pelo demônio, é algo assustador. É algo assim desolador. É como se você tivesse vendo, né, nitidamente o demônio arrancando o seu filho dos seus braços. Mas eu não parei. Eu fui com o meu propósito até o fim. Eu falei, demônio, eu não vou parar. Porque a Bíblia diz para mim esperar em Deus. Então é essa frase que resume tudo. Espere em Deus. É muito bom, é muito incrível, né, o Senhor. E para finalizarmos, né, tia, a senhora falou tanto da parte do Emanuel também quanto a sua parte. Vejo também que não é só sobre vencer
uma guerra é você saber vencer com as armas certas. Só venceu na palavra, só venceu na oração, só venceu se aproximando do Senhor. E não... um dia eu vi uma pregação falando que o Senhor não solta a corda. Ele sempre está segurando a corda. Só basta nós não soltarmos, que a gente vai conseguir vencer a luta, né? Então, eu queria te pedir para a senhora... se existe alguém passando da mesma forma que a senhora passou, sabe? O que a pessoa pode fazer, que ela pode dar uma instrução, porque talvez a pessoa não sabe o que eu posso fazer, o que eu vou fazer agora, meu filho está na depressão, porque a senhora falou, eu não sou mãe ainda, mas deve ser algo que a senhora perde o sem sentido, o que vai acontecer? Então, se a senhora tiver uma dica ou um conselho para quem está escutando, não só para quem está passando com isso com o filho, mas também quem está passando com desilusões com pessoas, a senhora tem algum conselho, alguma direção? No início, tudo é muito complexo mesmo. No início, para nós que somos cristãos, a gente começa a rejeitar. Não, mas eu sou cristão. Quem disse que eu estou passando por isso? No início, a gente fica perdido mesmo. Mas o meu conselho que eu tenho para quem está passando, ou já passou, não sei, ou está passando um processo de depressão com seu filho, espere em Deus. Eu, no momento, escolhi por mim mesmo não procurar uma ajuda profissional. Isso não estou falando para você não procurar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu optei em esperar no Senhor e em agir com as armas que o Senhor me deu naquele momento, que foi a oração, que foi a busca, que foi reagir, né, em oração, em luta, guerrear espiritualmente. Mas se você está passando por esse processo com seu filho de depressão, espere no Senhor, busque o Senhor. Se necessário for, também peça ajuda profissional, mas nunca esqueça que o Senhor é o seu auxílio, o seu Deus. O Senhor é quem revigora a nossa força e a nossa alma. O Senhor é quem nos dá o sustento. E se há no coração de alguém alguma mágoa por alguma coisa, alguma pessoa, peça ao Senhor para aquietar a sua alma, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo e que o Senhor refrigere a vida de vocês. Amém. O Senhor pode tudo, o Senhor pode curar, restaurar, mudar a história da vida de vocês, mas a palavra central que eu vejo, que eu estou aqui escutando, é que você só vence as suas batalhas, você só vence realmente, porque a depressão hoje é uma doença muito grave, gente. Pessoas que infelizmente tiram a sua vida. Igual no meu caso, eu venci, mas eu também senti a necessidade de procurar, o Senhor me direcionou também procurar ajuda médica, igual a Mati falou. Ela usou a arma dela e realmente a palavra, Cristo, Ele basta, mas se você vê a necessidade, né, também. Exatamente. E eu acho que também, a gente terminar, é a movimentação, peça ajuda. Fale, eu preciso de ajuda. Minha tia também pediu ajuda, recorreu também a professora da Manuel na época, porque nós como cristãos, a gente falou uma coisa muito importante. Somos cristãos, nós não podemos mostrar que a gente passa necessidade, não podemos mostrar que nós estamos doentes com depressão, não podemos mostrar que a gente é triste. Gente, aonde está escrito que nós cristãos não passamos dificuldade? E outra coisa importante, Sara, existem pessoas que estão com depressão e você não percebe, porque ela está rindo, ela está brincando, ela está vivendo uma vida normal no cotidiano, mas no interior dela, ela está deprimida. Então, se você está passando por um processo assim, peça ajuda. Se você é um cristão, peça ajuda aos seus líderes, ao seu pastor. Se você vê necessidade, procura a ajuda de um profissional. Depressão não é para aqueles que são cristãos e que estão vivendo uma vida de depressão, não tenham vergonha de pedir ajuda. Por quê? Isso não quer dizer que você está em pecado, não. São questões do dia a dia, são lutas do dia a dia, são preocupações do dia a dia que te fazem ficar assim. Algum acontecimento do passado que veio à tona. Para muitos cristãos, a depressão é pecado, você não pode falar, você não pode expor isso, né, Sara? Porque senão as pessoas vão falar que você tem pecado. Não pense isso.
procure ajuda. Procure ajuda do seu pastor, procure ajuda do seu líder se você é um cristão, é frequentador de alguma igreja. Procure ajuda de um profissional, mas não passe por isso sozinho. Não passe, porque a depressão é a ausência de força. E a gente precisa buscar essa força em Deus. E a gente também precisa ter ao nosso redor ajuda para que a gente não se sinta sozinho. E não fique com isso na cabeça, né, Sara? Porque eu sou cristão, eu não posso passar por isso não é de Deus. Não existe isso. Nós vivemos no mundo, estamos sujeitos a tudo. E o Senhor falou, né, que Ele enfrentou o mundo, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, que nós também iríamos vencer. Isso Ele não disse que nós estaríamos livres de tudo que viesse. Ele disse que era para termos bom ânimo. Então, mais uma vez, deixando aqui esse recado importante, né, Sara? Sim, que hoje claro. em dia o mal, a depressão aumentou muito entre a sociedade, principalmente entre os jovens e adolescentes. O mal do século, né? Aumentado muito. Você adolescente que está nos vendo, você mãe de adolescente que está nos vendo, policie o seu filho, veja o que ele está vendo, procure sempre estar por dentro, né, das conversas com os colegas, procure sempre estar vendo o que eles estão vendo na televisão, mexendo no celular, cuidado. Então, como a tia falou, se você estiver passando isso com algum filho, até mesmo com você mesmo, procure ajuda, procure direção, né? E o Senhor te basta em todo momento, mas não fique com aquilo, eu sou cristã, não vou passar dificuldade, né? E é isso, tia, eu queria te agradecer para a senhora vir aqui compartilhar essa história conosco, né? Só da senhora estar aqui já é uma movimentação que minha tia não é muito de expor a vida dela, de expor o que ela está passando, né? Então, te agradeço muito mesmo. E agradeço você que continuou, ficou até o final. Não perca, vai ter os testemunhos. E se o Senhor falou com você, edificou sua vida, ou você conhece alguém que possa estar passando as mesmas coisas que minha tia passou, compartilhe, comente, fale também, propague o Evangelho, porque não só somos nós, você também pode fazer isso. E também aquilo, gente, comente, tô passando pela mesma dificuldade, o que eu posso fazer? Nós vamos estar respondendo o comentário de vocês, mas se movimente. Eu vi uma vez uma publicação que você pede, mas às vezes o céu está esperando apenas a sua movimentação para atender você. Se movimente, que o Senhor fará o restante. Eu agi e eu reagi. Eu que agradeço o convite, peço desculpa, porque eu acho que eu estava falando uma coisa tão importante, né? Porque é assim mesmo. O inimigo não quer que a gente seja a voz de Deus. Não passe por isso sozinho. Não pense porque você é cristão que você está isento das coisas que vêm acontecer, porque não está. Ligue para alguém, chame alguém. Se você está passando por uma depressão, não fique sozinho em momento nenhum. Isso é muito importante, tá, Sara? Não está sozinho. Não está sozinho. Peça ajuda, peça oração. Se precisa for, procure a vida de um profissional. E lembre-se que o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Amém. E se você que está vendo esse vídeo nesse canal, sabe que você também é muito importante. Se você tiver algum testemunho, não precisa aparecer aqui. Nós, todos os vídeos, colocamos no nosso e-mail para que você entre em contato conosco e nos envie o seu testemunho. Fale o que o Senhor fez na sua vida, edifique vidas através da sua. Não deixe o seu testemunho morrer com você. Se o Senhor mudou a sua vida, se tem algum testemunho, exemplo, quebrei o dedo e o Senhor restaurou, não importa. O que para você pode ser bobeira, mas pode te gerar salvação, né? Exatamente. Um simples agir de Deus na sua vida pode impactar a vida do seu próximo. Então, fique aí. Tem o nosso e-mail. Também, se vocês quiserem comentar que querem dar, vamos entrar em contato com vocês de alguma forma, ou videochamada, ou eu lendo, não importa. Estamos aqui para propagar o Evangelho e mostrar ao mundo a potência a qual o nosso Deus tem
para mudar, para restaurar e trazer cura à sua vida. Mas claro, só vivencia isso aquele que se aproxima, lê a palavra e o segue, né? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tia, mais uma vez, muito obrigada, tá? Agradeço. Desculpa aí. Mas tudo bem, é assim mesmo, gente. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, e não se esqueça, não passe as lutas sozinho. Você tem Deus, mas também se achegue à vida de outra pessoa que pode auxiliar você. Peça ajuda. Tchau, tchau. Tchau, Até o pessoal. próximo vídeo.